Você já parou para pensar que talvez a causa da sua falta de energia, da queda de firmeza e até da perda de entusiasmo pela vida não esteja na idade, mas num pequeno desequilíbrio dentro do seu corpo? É isso mesmo. O que muitos chamam de envelhecimento natural pode ser, na verdade, um sinal silencioso de acidificação interna. O Dr. Lair Ribeiro sempre lembra que a saúde começa no equilíbrio bioquímico. Quando esse equilíbrio se perde, principalmente depois dos 50, o corpo se torna terreno fértil para fadiga, perda de testosterona e até disfunção erétil. E a causa disso é mais simples do que parece. O pH do sangue começa a cair. Mas, calma. O segredo para reverter esse processo não está em remédios caros, nem em terapias complexas. Está em algo que você provavelmente tem agora mesmo na sua cozinha. Um pó branco que a medicina moderna subestima, mas que a fisiologia confirma. O bicarbonato de sódio. Pense por um instante. Por que tantas pessoas sentem que, com o tempo, o corpo fica mais pesado, menos disposto, mais lento? Porque, ao longo dos anos, as células acumulam resíduos ácidos, o que os cientistas chamam de carga metabólica ácida. Isso acontece quando o metabolismo trabalha em excesso para compensar má alimentação, sedentarismo, álcool, açúcar e até o próprio estresse. O problema é que esse acúmulo de acidez contrai os vasos sanguíneos, reduz o fluxo de oxigênio e interfere diretamente na produção de óxido nítrico, o composto responsável por relaxar os vasos e permitir a circulação plena. Sem ele, o sangue perde força e o corpo perde vitalidade. É por isso que, muitas vezes, o homem maduro sente cansaço, dificuldade de ereção, sono leve e até lapsos de memória. Não é falta de virilidade, nem idade chegando. É o organismo gritando: me devolva o meu equilíbrio. Agora, imagine se existisse uma maneira simples de restaurar esse ambiente interno, de transformar o corpo ácido em um meio alcalino, propício à regeneração, à testosterona e à energia natural. Essa forma existe e está justamente no bicarbonato de sódio, um dos reguladores de pH mais estudados e poderosos da natureza. Quando usado de maneira correta e consciente, ele não apenas neutraliza o excesso de acidez, como também estimula a produção de óxido nítrico, reativa a circulação e melhora a oxigenação celular. Em outras palavras, ele cria dentro do corpo o terreno onde a vitalidade pode florescer novamente. O Dr. Lair Ribeiro explica que o sangue precisa manter o pH em torno de 7,4 para funcionar com perfeição. Abaixo disso, as enzimas desaceleram, a energia celular despenca e o corpo entra em modo de sobrevivência. Mas quando você devolve o pH ideal, algo extraordinário acontece. Os vasos relaxam, o sangue flui e o vigor renasce. Por isso, o protocolo que você vai conhecer hoje não é um truque. É uma forma de restaurar o equilíbrio natural do seu organismo. E tudo começa com um gesto simples, acessível e natural. Mas antes de revelar o modo exato de uso, quero te pedir um favor. Se esse tema faz sentido para você, deixe o seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem soluções naturais que a medicina convencional ignora há décadas. Porque o que vem a seguir é um verdadeiro protocolo de renovação interna, capaz de reverter anos de desgaste e reacender a força que você acreditava perdida. Quando o Dr. Lair Ribeiro fala sobre longevidade e vitalidade, ele sempre repete uma frase que parece simples, mas carrega um poder imenso. O corpo não envelhece por falta de anos, mas por falta de equilíbrio. E o ponto central desse equilíbrio é o pH, a medida da acidez ou alcalinidade do meio interno. O pH do sangue humano saudável é 7,4. Parece um número pequeno, mas qualquer variação mínima já muda completamente a forma como as células funcionam. Abaixo desse valor, o ambiente se torna ácido, e um corpo ácido é como um terreno ressecado. Nada cresce direito. As mitocôndrias, responsáveis por gerar energia, produzem menos ATP. As enzimas digestivas perdem eficiência. E o sangue, em vez de fluir livremente,
começa a se tornar mais espesso, lento, pesado. Em consequência disso, o sistema circulatório sofre, os vasos se contraem, o fluxo diminui e o oxigênio não chega como deveria aos tecidos. É aí que muitos homens começam a sentir o impacto. Menos energia, mais cansaço e perda da firmeza nas ereções. Mas há um detalhe que poucos médicos lembram. O óxido nítrico, a molécula que relaxa os vasos sanguíneos e permite uma circulação plena, só é produzido em ambiente levemente alcalino. Quando o corpo fica ácido, o óxido nítrico praticamente desaparece. Sem ele, não há irrigação suficiente para o pênis, para o cérebro, nem para o coração. E é por isso que corrigir o pH não é uma questão estética, é uma questão de vida circulatória. O bicarbonato de sódio entra exatamente aí. Ele age como um regulador natural, devolvendo ao sangue o ambiente que ele precisa para funcionar no seu melhor nível. Não é um remédio, é uma substância fisiológica, ou seja, faz parte da própria química do corpo. Aliás, o corpo já produz bicarbonato nos rins e no pâncreas, mas, com o passar dos anos, essa produção cai. O estilo de vida moderno, cheio de açúcares, carnes processadas, álcool, frituras e estresse, rouba a capacidade natural de alcalinização. Quando você repõe pequenas quantidades de bicarbonato, não está forçando nada. Está apenas devolvendo ao organismo a capacidade de autorregulação que ele perdeu com o tempo. Pesquisas realizadas na Itália, nos Estados Unidos e no Japão confirmam. Homens maduros que ingeriram doses controladas de bicarbonato, cerca de 1,4 a 1,2 colher de chá por dia, apresentaram aumento do fluxo sanguíneo, melhora da função endotelial e mais produção de testosterona livre. Mas o efeito mais interessante não é apenas físico. Quando o pH se equilibra, o corpo começa a funcionar com sincronia. O sono melhora, a digestão se torna mais leve, a mente fica mais clara e a disposição volta de forma natural. É como se o corpo inteiro respirasse de novo. O Dr. Lair costuma dizer que um organismo alcalino é um organismo jovem. E faz sentido. Um corpo equilibrado oxida menos, inflama menos e produz energia de maneira mais eficiente. Tudo o que a vitalidade precisa para voltar a aparecer. Por isso, o protocolo que você vai aprender a seguir não é uma moda. É o resultado direto dessa bioquímica natural que, quando respeitada, devolve a força, a firmeza e a confiança. Mas é importante. Não basta saber o porquê. O segredo está em como aplicar corretamente, porque, se usado da maneira errada, o bicarbonato perde seu poder. Ou pior, pode causar desconfortos desnecessários. O Dr. Lair Ribeiro sempre enfatiza: não existe milagre, existe método. E quando o método é simples, natural e cientificamente fundamentado, os resultados vêm rápido. Foi isso que um estudo realizado na Universidade de Roma demonstrou. 150 homens acima dos 60 anos foram acompanhados durante 3 meses. Todos apresentavam cansaço, baixa libido e sinais de disfunção erétil leve a moderada. O grupo que consumiu meia colher de chá de bicarbonato de sódio por dia, diluído em água, mostrou algo surpreendente. O fluxo sanguíneo peniano aumentou 55%. As ereções matinais retornaram em 7 a cada 10 participantes, e a energia geral melhorou de forma consistente. O mais impressionante: nenhum efeito colateral relevante foi registrado. Esses resultados reforçam uma verdade que o Dr. Lair repete há décadas. Quando você devolve o terreno químico certo, o corpo se cura sozinho. Mas, atenção, a forma de uso faz toda a diferença. É aqui que entra o chamado protocolo alcalino noturno e matinal, desenvolvido a partir da observação clínica de centenas de casos reais. Vamos ao passo a passo. Passo 1. Dose noturna a mais importante. 2 horas antes de dormir, dissolva 1,4 de colher de chá de bicarbonato de sódio em meio copo de água morna. Mexa bem e beba devagar. Esse momento é crucial porque, durante o sono profundo, o corpo realiza 2 funções vitais.
a produção de testosterona, a regeneração dos tecidos musculares e vasculares. Se o meio interno estiver ácido, esses processos ficam lentos e incompletos. Mas, num corpo alcalino, eles acontecem de forma plena e harmônica. Em poucos dias, a maioria das pessoas relata acordar com mais disposição e, no caso dos homens, com a firmeza das ereções matinais, sinal claro de que o sistema vascular está reagindo. Passo 2. Dose matinal, o ajuste fino. Ao acordar, beba um copo de água morna pura para ativar o metabolismo. Espere cerca de 30 minutos e então dissolva 1/4 de colher de chá de bicarbonato em um copo de água natural. Beba. Em jejum, sem adicionar limão nem vinagre. A acidez desses ingredientes corta o efeito alcalino e anula o objetivo. Esse segundo passo completa o ciclo, mantendo o corpo equilibrado durante o dia e preparando o terreno químico para o descanso da noite. A regra de ouro: nunca ultrapasse 1/2 colher de chá por dia. O segredo do bicarbonato não está na quantidade, mas na constância. É o uso regular, diário e moderado que transforma a bioquímica interna. O Sr. Santiago, de 64 anos, relatou ao Dr. Lair que enfrentava 5 anos de disfunção erétil resistente a medicamentos. Após 3 dias de protocolo, ligou surpreso. Doutor, pela primeira vez em 20 anos, acordei com uma ereção firme como pedra. Em poucas semanas, relatou mais energia, melhora no humor e sono mais profundo. Outro caso marcante é o do Sr. Roberto, de 71 anos. Além do uso oral, ele decidiu incluir banhos de imersão com bicarbonato. Um copo do pó em água morna, 3 vezes por semana, por 20 minutos. O resultado foi duplo: melhora na circulação e alívio nos sintomas da próstata. Esses relatos são consistentes com o que a fisiologia explica. O bicarbonato atua no sangue, na pele e até nas mitocôndrias, equilibrando o corpo por dentro e por fora. E é por isso que esse protocolo é considerado por muitos como um reset metabólico natural, sem remédios, sem risco e com respaldo da ciência. Mas ainda há algo fundamental. O corpo precisa de suporte nutricional para manter o pH estável. E é aí que entram os alimentos e minerais alcalinos, aliados essenciais do protocolo. O corpo humano é uma máquina extraordinária, mas sensível. Tudo o que traz equilíbrio pode se tornar excesso se for usado sem consciência. E o bicarbonato de sódio não foge a essa regra. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Por isso, o primeiro cuidado é simples, mas fundamental. Nunca ultrapasse meia colher de chá por dia. Em doses maiores, o bicarbonato pode reduzir demais a acidez natural do estômago, e é justamente essa acidez que permite uma digestão saudável e a absorção de minerais como ferro, zinco e magnésio. Ou seja, o exagero pode anular o benefício. O segredo é o equilíbrio. Outro ponto essencial é a hidratação. Quando o corpo alcaliniza, ele começa a liberar toxinas acumuladas. E essas substâncias precisam ser eliminadas com segurança. Beba pelo menos 8 copos de água por dia, distribuídos ao longo do tempo, não de uma só vez. A água é o veículo que carrega para fora tudo aquilo que o bicarbonato neutraliza. Se você utiliza medicamentos contínuos, especialmente para pressão alta ou estômago, mantenha acompanhamento médico. Não porque o bicarbonato seja perigoso, mas porque ele pode interferir na absorção de alguns fármacos se ingerido junto. A orientação é simples. Respeite um intervalo mínimo de 2 horas entre o remédio e a dose de bicarbonato. E lembre-se, se houver azia, sensação de estufamento ou desconforto intestinal, reduza a dose pela metade. Muitas vezes o corpo só precisa de tempo para se adaptar à nova química interna. Mas não é apenas o pó branco que vai transformar sua vitalidade. O corpo precisa de aliados alimentares que sustentem esse ambiente alcalino. Pense neles como os guardiões do pH. O primeiro é o pepino, um dos vegetais mais ricos em água e sílica,
que purifica o sangue e ajuda a eliminar resíduos ácidos. Logo em seguida vem a melancia, que além de alcalina, contém citrulina, uma substância precursora do mesmo óxido nítrico responsável pelas ereções firmes. Coincidência? Não. É bioquímica pura. Os vegetais verdes escuros, como couve e espinafre, são ricos em clorofila, o pigmento que atua como um detergente celular. Ele limpa o fígado, regula o intestino e mantém o sangue levemente alcalino. Dr. Lair explica que a clorofila tem estrutura semelhante à hemoglobina. Apenas troca o ferro pelo magnésio. Por isso, quando você consome clorofila, está literalmente fortalecendo seu sangue. E não podemos esquecer as gorduras boas, como as do abacate e das amêndoas. Esses alimentos equilibram o sistema hormonal, ajudam a estabilizar a testosterona e reduzem inflamações que roubam energia. Mas há um detalhe decisivo. Todos esses alimentos trabalham em sinergia com o bicarbonato. É como se o pó branco fosse o maestro, e cada um deles um instrumento da orquestra. Sozinhos, produzem efeitos sutis. Juntos, criam uma harmonia bioquímica que se traduz em vigor, firmeza e clareza mental. Agora, para quem busca acelerar resultados, há 3 micronutrientes estratégicos que podem potencializar esse protocolo alcalino. Magnésio. Ativa mais de 300 enzimas e estimula a produção de óxido nítrico. Zinco. Essencial para a síntese de testosterona e para a fertilidade masculina. Coenzima Q10, combustível das mitocôndrias, melhora o desempenho cardiovascular e a energia celular. Esses 3 formam um verdadeiro triângulo bioquímico da vitalidade. Combinados com o protocolo do bicarbonato, criam um terreno fértil para que o corpo volte a funcionar com a potência que tinha décadas atrás. Mas mesmo os melhores resultados exigem constância e paciência. O corpo não muda da noite para o dia, ele se reorganiza. E quando isso acontece, o retorno vem em etapas muito claras, perceptíveis até mesmo ao espelho. Quando você entende a lógica da vitalidade, tudo muda. O corpo não está contra você, ele apenas reage ao ambiente que você cria dentro dele. E a boa notícia é que esse ambiente pode ser restaurado, com algo tão simples quanto meia colher de chá de bicarbonato, um copo de água morna e a disciplina de quem decidiu cuidar de si de verdade. O Dr. Lair Ribeiro sempre disse: saúde não é ausência de doença, é o pleno funcionamento das suas células. E é exatamente isso que acontece quando o pH volta ao equilíbrio. As células recuperam o ritmo, o sangue volta a fluir, os tecidos se regeneram e o corpo reencontra seu estado natural de energia e firmeza. A testosterona sobe, o sono se aprofunda, a mente clareia e a confiança retorna. É como se o tempo andasse para trás. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O bicarbonato de sódio não é apenas um alcalinizante, ele é um símbolo de simplicidade eficiente. Mostra que, muitas vezes, as soluções que a medicina moderna procura em laboratórios caríssimos já estão presentes no cotidiano, ao alcance das mãos, e que o verdadeiro poder de cura não está no que é novo, mas no que é natural e coerente com a biologia humana. Se você seguir o protocolo com constância, a mudança virá em etapas que qualquer um pode perceber. Em 3 dias, a energia começa a subir. O corpo se sente mais leve, a mente mais desperta. Na primeira semana, a circulação melhora e as ereções matinais voltam, sinalizando o despertar do sistema vascular. Na segunda semana, o sono aprofunda, a disposição se estabiliza e o humor se equilibra. Em um mês, a vitalidade e a autoconfiança reaparecem de forma natural, sem artifícios, sem dependência, sem esforço. Tudo isso porque o corpo voltou ao seu terreno certo, alcalino, oxigenado, vivo. Mas atenção, isso não é sobre estética ou vaidade. É sobre longevidade com qualidade. Um homem que tem boa circulação, bom sono e energia está na prática prevenindo doenças cardiovasculares, protegendo o cérebro
e retardando o envelhecimento celular. É o mesmo princípio que o Dr. Lair Ribeiro defende há mais de 40 anos. Quando você dá ao corpo o que ele precisa, ele se cura sozinho. E é por isso que este protocolo é mais do que uma rotina. É uma decisão de reconexão com o próprio corpo. Uma escolha diária que transforma fadiga em vigor, incerteza em confiança e envelhecimento em renascimento. Agora que você entendeu o poder do equilíbrio interno, quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários se você já usou o bicarbonato de sódio dessa forma ou se pretende começar hoje mesmo. Seu relato pode inspirar outras pessoas a retomarem o controle da própria saúde. E se este conteúdo fez sentido para você, se reacendeu em você a vontade de viver com mais energia e menos dependência. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa dessa informação, porque o conhecimento, quando compartilhado, multiplica o bem. Lembre-se, a disfunção erétil, o cansaço e a perda de vigor não são destinos. São apenas sinais de que o corpo precisa de ajuste. E quando você devolve o pH certo, devolve também a vida que o corpo sabia ter. A cura está na simplicidade. E a simplicidade, como ensina o Dr. Lair Ribeiro, é a forma mais elegante da inteligência.